Ciência em Ação, fomentando a evolução das práticas educacionais através da divulgação científica. Bolsista de Produtividade em Pesquisa CNPq nível 2 e jovem cientista do Estado do Rio de Janeiro, FAPERJ. É pós-doutora no IEM-CNEN e doutora em Ciência pela IOC Fiocruz. Coordena o programa Stricto Sensu Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação da Unicarioca. Com vocês, Ana Paula Legei. É a coordenadora do nosso mestrado em Novas Tecnologias Digitais na Unicarioca e é uma grande cientista. Fique à vontade, querida, a casa é sua. Muito obrigada. Sheila, pode passar para mim? Tá. Gente, muito bom dia. Que alegria ver essa plateia, o auditório, congressistas tão queridos aqui, né? E eu tendo a oportunidade de falar um pouquinho da minha história dentro do campo da divulgação científica para vocês, tá? Pode passar o slide? Essa sou eu. Ai, gente, eu vou descer. Está pertinho de vocês aqui. Essa sou eu, né? Estou imitando aqui a Carla. Eu acho que a coisa mais importante da minha vida é ser mãe. A segunda coisa mais importante da minha vida é ser professora. Sendo mãe e sendo professora são duas coisas interligadas tão maravilhosas na minha vida, e estou eu aqui com vocês. Minha filha está aqui, Fernanda, cientista social e se formando agora em jornalismo. Ela trabalha com a gente também. Gente, eu do campo da divulgação científica, lá vem ela me acompanhar. Eu aqui como mãe, né, bióloga, eu sou bióloga, por isso o campo da divulgação científica está tão premente na minha vida, né? Sou formada em Ciências Biológicas, fiz meu mestrado na área de saúde na Fiocruz, estudava na época, né? Não vou ficar dizendo ano, não, né? Mas estudava na época Trypanosoma cruzi, que vocês já ouviram falar, que causa doença de Chagas? Pois é, eu estudava reservatórios naturais da natureza, gambás como reservatórios naturais, e eu lá ia estudar esses animais, enfim, reservatórios desse importante Trypanosoma cruzi, que é um importante protozoário para o campo da saúde. Vamos lá, né? Depois, o que aconteceu? Ao longo da minha vida, como cientista que era, lá estava eu com alunos de iniciação científica. Lá estava eu sempre ensinando alguma coisa para alguém. Lá estava eu dizendo, vamos pesquisar, vamos lá atrás de um artigo, vamos na biblioteca. Lá estava eu ensinando, aí não teve jeito. Quando a Fiocruz abriu a primeira turma de doutorado na área de educação e saúde, ensino em biociências e saúde, lá fui eu. E daí, dentro do campo da educação, que eu já estava, né, mas fui me aprofundar mais, não saí mais. E aí, eu trabalhava na Gama Filho como professora de ensino superior na área de saúde, conheci o professor Mal, conheci o professor Cotelli, que estão aqui na nossa plateia também. Professor Cotelli, depois de mim, você vai dar palestra, não é? Né? Então, foi nesse momento que eu conheci o professor Mal, o professor Cotelli, e comecei a estudar, a pesquisar tecnologias digitais aplicadas ao campo da saúde, mais especificamente ao ensino na saúde. E daí, gente, lá estava a divulgação científica na minha vida, continuei não saindo mais e lá estou eu aqui, né? E falei da Fernanda e não falei da Isabela. Minha segunda filha, né, minha filha mais nova, ela é design de animação e informação. Ela estuda na SPM por escolha dela, porque lá tem design de animação, e foi ela quem construiu essa apresentação para mim. Lá está a minha filha, segunda filha, trabalhando comigo, né? Olha aí. Gente, depois, ainda na equipe do professor Moll,
Até hoje eu estou na CENEM, Comissão Nacional de Energia Nuclear, no Instituto de Engenharia Nuclear, e lá, né, vocês vão ver no pedacinho da minha apresentação, uma parte dessa história também, que faz parte, né, ainda hoje, que é a divulgação científica na área nuclear. Vocês já ouviram falar sobre energia nuclear? O que vocês pensam quando a gente fala de energia nuclear? Pode falar o que vocês pensam, não tem problema. Bomba, o que mais? Hiroshima. Pois é, a gente vai chegar lá, né? É normal, é uma área assim. Eu falei assim, como que ela trabalha com divulgação científica na área de energia nuclear? Como assim, né? Mas vamos lá. Também, gente, hoje sou coordenadora geral do Programa de Pós-Graduação em Novas Tecnologias Digitais na Educação, no qual a nossa amada Carla Silva, a professora Carla Silva, está fazendo mestrado. Então, eu tive a honra de te ouvir. E vou dizer mais, gente, a Carla, antes de mim, estava, sabe fazendo o quê? Realizando divulgação científica. Em congressos, nós divulgamos a ciência, aquilo que nós pesquisamos, aquilo que nós estudamos, nós divulgamos a ciência. Na hora que a Carla me levanta a mão para fazer uma simulação do cérebro, ela está divulgando a ciência, para que vocês aprendam de forma simples e não esqueçam jamais, isso é divulgar a ciência. Então, eu falei assim, caramba, que slides lindos de você divulgando a ciência, divulgando o cérebro, como funciona. E ainda bem que ela, antes de mim, falou tudo isso para vocês entenderem um pouco depois o que eu vou falar. Caramba, que maneiro! Né? Então, eu sou produtividade em pesquisa pelo CNPq. Aí eu começo a dizer, porque eu sou produtividade em pesquisa, sou jovem cientista do nosso estado, do Rio de Janeiro, pela FAPERJ. Isso tudo só faz sentido para dizer que eu produzo ciência, eu produzo pesquisa, eu publico minhas pesquisas, eu produzo materiais para a população. Né? Então, isso tudo faz parte da minha vida. E aí o estado do Rio de Janeiro me concedeu essa bolsa de bancada, que eu posso desenvolver pesquisas, e o CNPq me reconheceu como uma grande pesquisadora, né, que produz ciência. Estou eu aqui. Então, isso só faz sentido para dizer isso para vocês, por que eu cheguei a coordenadora, por que eu estou aqui, por que eu estou palestrando para vocês. Tá? Na Unicarioca, ainda, né, que é onde eu trabalho, eu sou representante institucional de iniciação científica. Vocês vão ter oportunidade aqui fora. Nós temos um stand da Unicarioca que é com tecnologias. Algumas das tecnologias que eu vou falar aqui, alguns recursos vão ser apresentados para vocês, e tem 2 alunos de iniciação científica que fazem parte do nosso programa institucional. Com bolsas do CNPq, nós ganhamos. Né? Então, eu, como representante institucional, eu acompanho esses alunos, o que eles desenvolvem, as pesquisas que desenvolvem, e aí vocês vão ter oportunidade de ver lá fora, na nossa exposição. Né? Além disso, eu sou editora-chefe do nosso periódico, chamado Revista Carioca de Ciência, Tecnologia e Educação, que existe desde 2016. Que periódico é esse? O que é um periódico? Alguém sabe dizer? Tipo um jornal, revista. E o que essa revista ela faz? O que ela tem? Artigos científicos. Muito bem, Joyce. Qual é o seu nome? Kelly. E minha amiga da bomba. Qual é o seu nome? Elisama. Prazer. Prazer. Viu? Então, a gente tem uma revista no qual a gente publica artigos científicos, resultados de pesquisas científicas, tá? Tanto desenvolvida na Unicarioca quanto em outros estados. Nós temos artigos de pesquisas desenvolvidas na Universidade Federal da Bahia, Espírito Santo, São Paulo, e a gente abriga todas essas pesquisas na nossa revista.
Vamos lá. Isso aqui é só para falar um pouco do programa, porque ele faz sentido na minha vida, porque eu sou coordenadora, e é nele que a gente produz ciência também. Né? O MOL, o professor Antônio Carlos de Abreu MOL, que está aqui, a Carla já falou dele. Né? A gente está tendo a honra de ter o professor MOL aqui, né, nos assistindo, e depois, né, vocês podem interagir com a gente, com o professor MOL também, depois da palestra. Esse nosso mestrado, começou o mestrado na Unicarioca em 2017. Ele foi aprovado em 2015, e ele começou em 2017, porque a gente estava arrumando a Unicarioca para receber os alunos. Né? E em 2024, começou a nossa primeira turma de doutorado. A gente aumentou a nota do curso, fomos considerados o curso com maior produção técnica entre todos os cursos, tá, de mestrado na época que foram avaliados. Isso tudo fruto de pesquisa, de produção dos alunos, orientação do corpo docente, né, e braços fortes da minha equipe, eu, professor Mal, o professor Cotelli, né, para apresentar a CAPES, que é um órgão do MEC, que regula os cursos de pós-graduação. Então, esses cursos existem porque nós produzimos ciência. Tá? E no ano passado, eu assumi a coordenação geral, que era do professor Mal. Hoje, o professor Mal é diretor de pesquisa e inovação, que é um cargo de pró-reitoria, e eu assumi a coordenação geral. Mas eu sempre digo que a gente trabalha junto, eu não consigo não produzir ciência, coordenar, fazer a gestão de tudo isso sem ter a presença dele. Né? Trabalhamos juntos até então. Tá? Pode passar. Essas são as nossas linhas de pesquisa. E aí eu chamo a atenção para duas palavras aqui. Uma chamada ensino, educação formal e outra chamada educação não formal. Tá? Aí fala assim, então a divulgação da ciência ela só está dentro de um campo que é o ensino não formal. Vocês sabem a diferença de ensino formal e não formal? Quem sabe? Arrisca. Pode falar. Isso, né? Formal é aquilo que está na escola, é sistematizado, é a aula, né? E o não formal, né? A literatura ela fala isso. Eu, hoje em dia, que discordo de tudo isso, porque eu acho que a educação tinha que ter essa segmentação de formal e não formal. Sabe? Muitas vezes, ensinar ciências, por falar de ciências, é chato na escola, porque essa coisa, é a sala de aula, é o livro, aquela coisa segmentada, e parece que o ensino não é lúdico, é apartado do cotidiano da vida da pessoa, mas, de repente, quando ela vai no museu, museus, por exemplo, que é categorizado como espaço de ensino não formal. É legal, porque aí eu vou fazer experimento, aí a ciência, né, as ciências naturais, por exemplo, vão ter sentido na vida do cidadão. Então, enquanto a gente compartimentalizar o que é formal e o que é não formal, essas coisas vão ficar apartadas. A gente tem que conceber que tudo na vida da gente é educação. Até, qual é o seu nome? Jéssica, você falou muito bem, até no nosso dia a dia. A gente conversando, a gente está no shopping, numa praça, em qualquer lugar. Quando a gente conversa, a gente sempre está aprendendo alguma coisa com alguém. Não é verdade? Mas vamos em frente. Amiga, eu falo muito, você vai me dando... Gente, aí o que é ciência? O que é ciência? O que é ciência? Carla, o que é ciência? Não pode falar baixinho. É pesquisa, trazer para a vida prática. Quem mais?
Tudo aquilo que pode ser comprovado. O que mais? Existir. Bom. Vamos passar? Mansur, vou passar a palavra, hein? Ciência faz parte do cotidiano da sociedade. Ciência, o significado mais simples, sabe o que é, gente? Conhecimento. Ciência significa conhecimento. Já ouviram falar assim, fulaninho te ligou. Tô ciente. Tem ciência. Nunca mais vocês vão esquecer disso. Então, ciência é conhecimento. É conhecimento. E qual área? Porque eu falei que eu sou bióloga, né? Biologia. Quem é formado em biologia dá aula de ciências, não dá? Dá aula de biologia, dá aula de ciências. Mas ciências é só isso? Qual outra área que está atrelada à ciência? Ciências exatas, ciências humanas, a educação. Ciência médica, ciência da computação, o professor Cotelli formado aqui em ciência da computação. Então, gente, ciência não é só, não faz parte da minha vida só porque eu sou bióloga, né? E olha só. Oi? Exatamente. Boa. Chasson, em 2003, fala que a linguagem usada pelos seres humanos para ler e interpretar um mundo que os cerca, inclusive eles mesmos, é ciência. Um pesquisador que classifica, aí vem bem a área da Carla, né? Olha como é que eu gostei da palestra dela antes, que fala sobre a questão da linguagem. Ela falou isso aqui. Que linguagem é essa? Que elementos eu uso na linguagem para ensinar ciências ou aquilo que foi pesquisado e que vai ser transposto para uma pessoa entender que isso é um achado importante da ciência. Eu posso chegar lá, o professor Mal vai me mostrar uma reação química num reator nuclear que vai gerar energia, e eu vou dizer assim, que reação química é essa? Que matemática é essa que está acontecendo? É fissão nuclear? É fusão nuclear? O que é isso que está acontecendo? Como é que eu vou transformar isso numa linguagem que as pessoas entendam que um reator que tem urânio pode gerar energia à população? Já ouviram falar nas usinas de Angra? Muito bem. Mas não é isso? E aí fala, meu Deus, não vou mais em Angra dos Reis porque eu sei que lá tem usina. Bobagem. Tudo isso tem segurança. Elas podem dizer isso depois, né? Então, como é que a população sabe que essa energia... Por que Angra... Por que tem usina em Angra? Por que é gerado energia? Eu tenho que ter uma forma, né, uma linguagem, elementos que a população entenda o que é e a sua importância. Porque aí acaba com essa questão do mito, e que, infelizmente, faz parte da história, de que tudo, né, a área nuclear, por exemplo, é ligada à bomba. Mas isso faz parte da história? Faz. Mas a área nuclear tem segurança? Tem. Ela é usada para o bem? Sim. E a gente vai ver. Ciceron, Cesso e Trivelato, né? São 2 artigos diferentes, diz que a ciência está associada à cultura. Isso é muito importante também, tá? Porque saberes científicos podem ser únicos em cada cultura, com características próprias, como regras, valores, linguagem. Olha a linguagem de novo, né? Muitas das vezes, aí eu vou puxar um pouquinho a questão da escola, às vezes os livros ou às vezes os professores trazem exemplos que não têm nada a ver com a realidade daquele grupo. E se a gente pensar no nosso país, que é tão diverso, né? Regiões tão diferentes, por que eu tenho que usar os mesmos exemplos? Só uma questão para a gente pensar a partir dessa frase, né? A nossa sociedade tem culturas diferentes, nós somos culturalmente diferentes em cada canto.
E muitas vezes os exemplos da própria natureza, quando a criança vai lá aprender ciências, vêm lá de outro país, que não tem a realidade dela. Nós, adultos, se entramos em contato com exemplos de outros países, provavelmente a gente vai entender, porque a maturidade que a gente tem de vida, de assistir filmes, de ter passado pela escola, curso de formação, graduação, mestrado, tudo isso nos forma e faz com que a gente tenha maturidade para aprender e, entender determinados fenômenos. Mas, gente, outra coisa importante, a gente aprende, a gente entende ciência e a gente vai ser capaz de entender, ter conhecimento em entender a ciência, se a gente tiver oportunidade de aprendizagem. E vamos lá, próximo. E aí vêm essas questões. Vocês concordam com essas questões? A escola realiza esse contato com a ciência de forma instigante, curiosa e reflexiva, ou a criança decora um monte de nome para fazer uma prova? Estou falando de ciências mesmo. Aí vem que eu estava conversando com a Carla antes da palestra. Muitas vezes na escola o professor tem gabarito e quando o aluno vai responder uma questão, não foi? Eu não falei sobre isso? Não está de acordo com o meu gabarito. Mas, gente, ninguém leva em consideração o que a criança pensa e reflete sobre o dia a dia dela, não só sobre a escola, a sala de aula, o livro que ela tem contato. O que a escola proporciona? Se a criança tem, desde pequenininha, a capacidade de pensar, observar, formular hipóteses, criticar, debater, ou é 8 ou 80, ou está certo ou está errado. E se está errado, então, é na prova, X, vermelho, nota baixa. E a educação está assim para tudo. Matemática, português, ciências, história e geografia, no qual muitas vezes os professores não dialogam com seus alunos. Ciências não fica atrás, até porque ciência está por trás de tudo isso, até da matemática. Vamos lá. Gente, eu vou muito mais refletir hoje do que ficar dando conceitos de muitas coisas. Estão notando que eu estou fazendo vocês pensarem comigo. Vocês podem até não concordar, a gente vai até depois discutir sobre isso. Tá? Então, hoje aqui é para a gente debater, discutir, refletir. Tá? E como os cientistas... Desculpa, a segunda. Será que estamos preparados para estar no mundo e participar de debates ou opinar sobre a ciência produzida? Gente, na época da Covid foi uma loucura. Era o WhatsApp. Gente, as pessoas se informavam pelo WhatsApp também. Foi um período difícil, né? Aí a gente recebia o WhatsApp. Não tome a vacina, porque vai causar tal doença. O DNA das suas células vão mudar. O que mais, gente, que vocês já ouviram? A história do jacaré. Vai virar mutante, vai infartar. Não era possível que a Organização Mundial de Saúde, que a Fiocruz, Butantan em São Paulo, fossem colocar uma vacina para a gente tomar e a gente sendo cobaia. Mas quantas vezes a gente já é cobaia? Às vezes o médico nem sabe o que a gente tem e a gente vai tomar um remédio. Será que esse remédio é bom? Não, mas foi o meu médico que mandou. Então, gente, eu trago só... Eu não estou dizendo... Não vou entrar no mérito quem é a favor ou contra a vacina, ok? Só estou botando para a gente pensar qual foi o conhecimento que a gente teve, aonde a gente foi buscar essa informação para a gente ser a favor ou contra a vacina. O que é preciso sempre a gente buscar? Fundamento, informação. Onde foi pesquisado isso? Por que essa vacina foi colocada? Será que vai funcionar, não vai funcionar? Então, a gente tem que ser capaz. E aí eu volto à questão da criança. Muita gente aqui é professor de escola, não é? Sim.
Sim. Então, o que a gente está fazendo na própria escola para preparar os alunos exatamente? Claro, pequenininho não vai ficar. Eu vou ler sobre vacina. Claro que não. Né? Mas a gente tem que preparar essa criança para a vida adulta para que ela seja crítica e reflexiva. Para que lá no futuro, se tiver outra pandemia, esperamos que não, e uma pandemia nova, vou pesquisar, vou lá nas fontes confiáveis e corretas, porque conversa de WhatsApp nem sempre é a melhor fonte de informação, não é verdade? Mas vamos lá. E como os cientistas estão disseminando esse conhecimento para a população? E aí, Fernanda Legei, eu trago a questão do jornalismo. Como é que os jornalistas decodificam essas informações, são colocadas nas redes sociais, jornais, para que a gente entenda? Tá? Então, fica aí, são perguntas, são reflexões para a gente pensar. O próximo, por favor. E aí, a gente vem para o termo, que é o termo da minha palestra, que é divulgação científica. E o que significa divulgação científica? Estratégia de aproximar o conhecimento científico à população. Gente, muito antigamente, vocês vão ver daqui alguns slides, que a população, durante uma época, não tinha acesso nenhum. Seja aqui no Brasil, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, a informação ela ficava para uma parte da população. Para outra, não. A nobreza tinha acesso. A população, né, não tinha. Tá? Então, o que a gente tem hoje? Mais e mais instrumentos e mais formas da gente divulgar a ciência. Esse termo divulgação científica, para muitos autores, é um termo que é usado apenas para você decodificar, né, algo para que a população entenda. E hoje, o termo divulgação científica, para outros autores, também coloca divulgação de conhecimento científico para diversos públicos, seja para outros cientistas, seja para professores, seja para alunos, seja para a população em geral. Seja para a população em geral, estou no lugar errado, voltando, né? Seja para a população em geral. Então, o termo divulgação científica é algo que eu não sou da área de engenharia, mas sou cientista, sou pesquisadora. Eu quero que o MOL, de repente, dentro do campo dele, diga: Ana, vou preparar uma coisa para que todo mundo entenda. E olha que a gente tem formação, vocês têm formação aqui. Então, o saber ele não pode ser mais só do pesquisador, só do cientista, né? O educador. Aqui é a Glenda, que trabalha, né, na área de secretaria escolar. Ela não vai, né, compartimentalizar só para ela, essas informações. Gente, ela escreveu um livro lindo, está aqui fora, não está? Lindo, 365 dias de gestão escolar. Ela está divulgando, por meio do livro dela, todo o conhecimento que ela tem. Então, hoje não se concebe mais a gente guardar uma informação. Antigamente era assim: esse saber é meu, é o saber-poder, que Foucault sempre dizia. O saber está comigo e ninguém mais. Bom, mas vamos lá. A ciência deve ser valorizada enquanto produto para uma sociedade melhor. Podemos, a grosso modo, dizer: quem é produtor? Cientista. Quem consome somos nós. Mas nós também, no cotidiano, não produzimos ciência? Então, também somos produtores diários de ciência. Né? A comunicação científica deve ser acessível a um amplo público, sem perder de vista a inclusão do próprio cientista, que está intrinsecamente ligado aos conceitos de ideias da cultura científica. Fala de Massarani, Moreira e Brito, são, né, divulgadores científicos renomados. E a comunicação se relaciona à transposição de informações científicas, tecnológicas, associada a inovações dos especialistas. Então, tudo aquilo que a gente pesquisa, que a gente acha de novo,
né? Isso tem que ser comunicado à população. Não se concebe mais não existir uma comunicação e que as pessoas entendam sobre esses achados. E aí, a gente, quando tem conhecimento, gente, a gente conquista o mundo. A gente é capaz de opinar, a gente tem força para aprender mais, a gente tem estímulo para novos conhecimentos, para mais sinapses, que a Carla falou aqui muito bem. Vamos lá. Ixi, Sheila, eu estou fazendo bagunça na sua apresentação, que eu estou para lá e para cá. Gente, o que é pesquisa científica? Vamos lá. Ela se constitui de uma forma sistematizada de produzir, o conhecimento científico com o intuito de ampliar o conhecimento de uma determinada área que deseja investigar. Então, por exemplo, eu sei quais são os vetores da dengue, zika e chikungunya, que faz parte também do conhecimento de vocês. Isso é fruto de quê? De pesquisa. Foram lá na natureza pesquisar quem é o vetor, que é o Aedes aegypti. É qualquer vetor? Não. Como é que eu sei que não é qualquer vetor? Porque se fez experimento, se foi na natureza fazer essa busca dessa informação, se pesquisou e descobriu que esse era o vetor. Só da dengue, não. Depois descobriram novas doenças, né? E por aí vai. Né? Então, e quando eu falo que é sistematizada, por que a pesquisa ela tem que ser de forma sistematizada? Parece assim que sistematizado parece aquela questão fórmula de bolo, né? Faço isso, faço isso, faço isso, faço isso. Mas pesquisa é isso. Eu tenho um problema, eu tenho uma questão, eu vou fazer uma observação, formular hipóteses, eu vou pesquisar, vou usar um método. Vocês vão ouvir a palestrante Marisa Sodré numa dos vídeos que vocês têm acesso, que fala sobre, sobre a questão da aprendizagem de ciências investigativa. Ela vai falar muito bem sobre o método científico. Então, já dou a dica para vocês verem a palestra da Marisa e se aprofundarem nessa questão, porque não dá tempo da gente falar de tudo aqui, que eu quero mostrar ainda alguns exemplos. Tá? E a gente tem que ter um método para resolver essa questão colocada. A gente vai ter resultados e a conclusão, que é o meu achado. Eu não estou falando de área nenhuma, eu estou falando geral. E esse achado, ele faz parte de um achado, ele vai ser publicado, ele vai ser comunicado para os pares, para quem pesquisa na área, mas a população tem o direito de conhecer esse saber que foi produzido. Tá? Por isso existe o campo da divulgação científica, exatamente para isso. A linguagem utilizada, se não é compreensível à população, existem estratégias e recursos para que esses achados cheguem ao público leigo. E, para isso, a gente tem que ter elementos decodificadores importantes para ser entendida e internalizada pelos diferentes públicos. Vamos passar? E aí, o termo popularização da ciência ele vem atrelado à divulgação científica, é um termo que, para uma determinada parte da população que tem muita dificuldade de acesso e compreensão à ciência, a gente tenta arranjar estratégias para que essa população ela tenha acesso e seja informada e formada. Tá? Vamos em frente. E aí, gente, eu vou fazer uma passagem bem rápida, só para vocês entenderem que hoje a gente tem uma série de instrumentos, de recursos para divulgar a ciência, mas, antigamente, como que a comunicação ela existia? Vamos lá. Pintura rupestre. Quem já não viu, né? Por acaso, essa pintura rupestre é de São Raimundo Nonato, no Piauí, de cavernas que tem, foram fazer pesquisas na natureza, e aí, de repente, se depararam com cavernas com essas pinturas, só por curiosidade, aqui do Brasil. Tá? Olha só, a forma que se tinha de comunicar
E hoje a gente também não tem desenho. Olha só essa apresentação que a minha filha Isabela montou para mim, diagramou. Eu não estou usando elementos de cor, texto. Não é só a minha fala. A escrita, a fala, a imagem. Aliás, imagem é texto também. Tudo isso unido faz a gente divulgar um assunto, a comunicar, a fazer a comunicação científica. Mas olha a época, né? Essa era a forma de comunicação. Pode passar. O papiro no Egito. Olha as formas de... são formas de escrita e de apresentação de comunicação diferentes? Sim, isso foi evoluindo conforme passou o tempo. Vamos lá, o próximo. Eu só estou relembrando que vocês já sabem. A prensa de Gutenberg, se eu não me engano, 1439, século XV. Alemão, Johann, se eu não me engano, Gutenberg. A prensa foi uma coisa incrível. Sheila Arantes, CEO da... Oi? Do grupo Saber Transforma. Mas eu estou falando da editora que você é CEO também. E temos nosso stand lindo, Saber Online, não é isso? Graças a Deus, pela prensa, você hoje tem o livro que você está vendendo. Claro que hoje o maquinário é completamente diferente, mas dessa prensa foram surgindo depois, né? Até aqui no Brasil mesmo, né, foram surgindo as prensas, e hoje em dia nós temos as editoras gráficas e etc. e tal, né? Mas vamos lá. Mas a prensa de Gutenberg foi incrível, porque acelerou a produção textual e a divulgação daquilo que era da sociedade. Depois, quando teve a primeira Revolução, a Inglaterra foi um grande país, né, que, enfim, grande país por um lado e por outro não, por outras questões, né? Mas, nessa época, tudo aquilo que era comunicado era por cartas, e essas cartas eram, né, comunicavam as novas descobertas. E aí, nessa época, na Europa, teve a primeira Revolução Industrial, e aí, gente, foi um mar de novidades que tinham que ser anunciados. Mas vamos lá. Não vou me estender nisso, porque, senão, é só uma palestra de história da divulgação científica, é uma palestra única de mais de 1 hora. Né? E aí, no mundo, começaram a ter essas revistas, a aparecerem as revistas de, né, divulgação científica, né, tinham artigos científicos, e isso já é datado de muitos e muitos anos atrás. Depois, aqui no Brasil, que foram surgindo as nossas. Até porque, qual é o ano do país que para nós faz sentido? Porque existia, ele já existia, e quem era dono eram os indígenas. Não era um país que não tinha absolutamente nada, e todo mundo sabe disso, né? Vamos desconstruir a história, né? História decolonial aqui. Mas também não vou entrar nesse mérito, mas é para pensar que, para nós aqui, né, em termos de divulgação científica e estratégia, né? Mas vamos lá. Então, a gente tinha essas revistas nos Estados Unidos e na Inglaterra, era onde se concentrava, né, a divulgação da ciência. Vamos lá. Não sei se vocês já ouviram falar dessas revistas. Para quem já está no campo, né, pesquisando, a Nature e a Science até hoje são grandes e renomadas revistas. Mas vamos lá. E aí, no Brasil, gente? Gente, Isabela, ela tinha... Isso aí. Oi? Isabela, ela montou essa apresentação, ela me colocou a bandeira vermelha para combinar, do Brasil vermelha, para combinar com a estética. Aí até a Fernanda, pois é, mas tem que combinar com a estética. Eu falei, não, bandeira tem que ser essa daí, essa é a nossa bandeira. Aí eu troquei. Só para vocês verem que até quando a gente divulga, a gente tem que ter, né, um cuidado de que elementos a gente vai divulgar. E aí, gente, o Museu Nacional. Né? Não vou entrar no mérito do que tinha no museu. O museu, tristemente, pegou fogo. Está sendo reconstruído, mas o Museu Nacional sempre foi um importante, digo, instrumento mesmo de divulgação científica. Né?
Há controvérsias com relação aos historiadores, né? Mas para nosso país, sim, né? Principalmente aqui no Rio de Janeiro. Mas vamos em frente. Aí tivemos a imprensa régia também, importantíssima, e foi a partir disso que saíram depois vários jornais, entre eles o Patriota, que era uma fonte de divulgação científica. Está aí também a Biblioteca Nacional. Estou passando porque esses nomes vocês conhecem. E aí, mais ou menos em meados, né, já final da década de 40, início da década de 50, a gente começou a ter outros instrumentos de divulgação científica, a SBPC, não sei se vocês já ouviram falar, Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência, né? O professor Mansur e a equipe do professor Moll foram à SBPC para divulgar a ciência em estandes específicos, né? O professor Moll em relação, né, aos benefícios da energia nuclear e também, né, para apresentar a cidade da ciência. É uma novidade, né? E o professor Mansur dentro do Observatório Nacional sobre Astronomia. Olha quanto conhecimento circula, né? Mas foi em 1949 que a SBPC passou a existir. Meu Deus, 15 minutos, vamos embora. Vamos lá, gente. É muito conhecimento para trazer para vocês. Em 1985 foi criado o Ministério da Ciência e Tecnologia, que até então não existia. E aí, mais um exemplo do que a gente tem no nosso país é a revista Ciência Hoje, e depois tem uma outra revista chamada Ciência Hoje para Crianças, que elas têm online, a gente encontra em site, ela é física e também está nas redes sociais. E hoje, gente, esse slide é muito importante para mim, né? Porque resume muito daquilo que a gente desenvolve na Unicarioca, no mestrado. Tenho certeza que a Sheila também, né, dentro do Instituto Colônia do Saber, também utiliza dessas fontes, desses recursos, né, para divulgar ciência. Revistas, websites, museus físicos, museus virtuais, TV, canais abertos de streaming, mídias sociais, canais oficiais de museus e universidades, simuladores, jogos, vídeos, eventos científicos. Esse evento é um evento científico. Esse 3º Congresso Nacional de Educação é um evento científico, mas temos a SBPC, por exemplo, né, que nossos colegas aqui foram. Programas de rádio, podcast, todos esses instrumentos divulgam a ciência. Pode passar, por favor? E esse foi, né, um evento muito querido, que já foi para o Observatório Nacional, Museu de Astronomia e Ciências Afins, que tem aqui, né, no Rio de Janeiro, em São Cristóvão, no bairro de São Cristóvão. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de visitar, se não, visitem. Tá? Então, Brincando com o Sol foi um projeto ganho pelo CNPq, tá? Em homenagem ao Ano Internacional da Luz. E nós ganhamos um fomento para produzir uma trilha da aprendizagem, e a gente usou vários recursos digitais. Essas fotografias, né, se eu não me engano, são do ano de não sei se é 2018, 2019, foi antes da pandemia, né, e a gente estava expondo, né, essa trilha da aprendizagem para apresentar o Sol como fonte de luz e energia para a faixa etária de crianças entre 5 e 10 anos. E aí, meu Deus, a gente estava usando a tecnologia digital como meio para o fim, que era ensinar esse tópico. Mas vamos lá. Não, me dá isso aqui. Isso aqui vai estar no stand da Unicarioca, né? A gente, para quem quiser, está distribuindo esse panfleto, que é voltado, tem 3 recursos aqui para, né, ensinar a população sobre, né, quem são os vetores da dengue, zika e chikungunya. Então, tem 2 jogos e um vídeo holográfico. E, além desse panfleto, vocês vão receber, para quem quiser, esse acetato para vocês montarem e assistirem um holograma no celular, que é um recurso muito legal que a gente pode utilizar. E aí vocês vão montar... Ih, eu me enrolando aqui.
esta pirâmide para colocar no celular e visualizar a holografia. Temos uma holografia maior que o professor Cotelli e a equipe... Que o professor... Gente, eu esqueço. Que o professor, né, professor Cotelli e a equipe vão estar apresentando para vocês também. Tá? Então, é só para mostrar isso que está sendo publicado, tá? E que foi fruto de uma dissertação do nosso mestrado, da aluna Sara, né? Enfim, aí aqui, gente, tem o panfleto, né? Tem aplicando na escola, a gente levou isso para as escolas de Caxias e muitas escolas aqui do Rio de Janeiro, e a Tarsila, a professora Tarsila, que está aqui na plateia, tá? Ela, junto com uma outra professora, Juliana, elas fizeram uma formação de professor para utilizar a holografia como estratégia, né, e montar sequências didáticas com relação à divulgação, né, do vetor Aedes, né, que acaba transmitindo um vírus que causa dengue, zika e chikungunya. Então, é só expressão viva aquilo que a gente faz. A gente não apenas produz recursos para a divulgação científica, como aplica em escola, museus, como foi no ON, no MAST, e também para a formação de professor. Gente, ações na pandemia. Na pandemia, nós desenvolvemos, a partir dos estudos da professora Sheila Arantes, a gente não sabia o que fazer. Falei assim, meu Deus, a gente precisa divulgar as informações para a população. E aí juntamos um grupo de alunos e desenvolvemos o projeto Ações na Pandemia. E os alunos de mestrado da Unicarioca desenvolveram uma série de sequências didáticas, tanto para informar a população, para os pais terem acesso a materiais e as crianças aprenderem de forma lúdica o que era o coronavírus e o que causava. Então, foi assim, uma luta, e, cara, esse foi um projeto, assim, um dos projetos mais queridos de divulgação científica que a gente desenvolveu. Vamos lá? Essas são algumas das sequências didáticas, acho que foram mais de 20 sequências didáticas, na época, desenvolvidas. Pode passar. Fruto da dissertação do nosso palestrante de hoje à tarde, o professor Jorge Eduardo Mansur Cerzedelo, Eclipse Sobral, que foi um aplicativo desenvolvido, né, para ensinar para entender o que é um eclipse, né, solar, e um dos achados da teoria da relatividade. Então, foi todo um experimento. A gente reproduziu o mesmo experimento, né, que teve na época que foi 1919. Tá? Então, o Mansur ele desenvolveu. E o que tinha no ON? Apenas fotografias do período da observação desse eclipse. Nada melhor que a realidade virtual para a gente simular um experimento e observar um eclipse solar na íntegra. Tá? Então, isso aí é mais um fruto de uma pesquisa de divulgação científica. Teve muito trabalho para chegar a um recurso e a visualização em óculos de realidade virtual. Gente, tudo isso que eu estou mostrando está numa plataforma chamada Plataforma Proximal, né, da Unicarioca, proximal.unicarioca.edu.br. É o nosso repositório de materiais didáticos diversos, tá? Inclusive o Eclipse Sobral. E a Cidade da Ciência e o Museu do Conhecimento Nuclear faz parte, né, de instrumentos, né, de divulgação da ciência. Ele tem apoio do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Reatores Modulares Inovadores. E aí foi a pergunta que eu fiz para a nossa amiga aqui. Qual é a visão da sociedade, pode passar o próximo, em relação à área nuclear? Sempre é isso, é tragédia, é bomba, né, é morte, pode passar. Mas o que, de fato, né, a área, ela entende que a área nuclear é importante para a medicina, saúde, né, patrimônio, agricultura, o meio ambiente, geração de energia elétrica, para a indústria. Então, a área nuclear ela tem tanta importância, então a gente desenvolveu recursos, né, a gente desenvolve recursos para divulgar. E agora a gente está construindo um museu, né, virtual, tá?
de conhecimento nuclear, mas mais importante e mais inovador ainda, próximo, por favor, é a Cidade da Ciência, que é um ambiente imersivo virtual disponível numa plataforma online. Tem como propósito abrigar projetos e ações voltadas à área nuclear e outras ciências, né, e permite experiências interativas com aplicações, simulações e exposições. Essa planta aqui, a gente vai ter a planta de uma cidade, e nela vai ter hospital, supermercado, escola, museus, né? A área nuclear está na sociedade, em tudo que é lugar. A gente aqui não sabe, mas a gente está divulgando. Mas, né, o museu virtual que a gente está construindo também vai fazer parte dessa cidade. E essa cidade, Instituto Colônia do Saber, Grupo Saber Transforma. Vocês também estão convidados a ter um espaço nessa Cidade da Ciência. Vocês podem ter um espaço aqui de vocês também. Pode passar, por favor? Isso seria um vídeo que eu iria passar, mas não vai dar tempo. Mas eu vou disponibilizar essa apresentação para a professora Sheila, ela vai deixar com vocês, para que vocês possam acessar o vídeo e conhecerem melhor essa Cidade da Ciência. Tá? Vamos lá? Pode passar, porque eu já falei um pouquinho do museu. Essa é a nossa plataforma proximal, pode passar. E essa plataforma, ela disponibiliza, por acaso, uma das abas são esses recursos, tá? Digitais. Temos sequências didáticas, cursos, vídeos, holografias, dissertações. Toda a pesquisa desenvolvida está em acesso público para vocês. Tá? Tudo que a gente constrói e tudo que a gente desenvolve é baseado em pesquisa científica. Então, a ciência está aí. Vamos lá? Se vocês tiverem celular, podem acessar proximal.unicarioca.edu.br. Tá? Vocês já podem ter acesso. O acesso é gratuito e público. Tá? Esse é um podcast, está no Spotify, chamado Café com Ciência. É uma forma também da gente, né, divulgar a ciência. O primeiro episódio foi gravado com a professora Luciana Matos e a professora Sheila Arantes, né? A professora Luciana Matos também, né? A nossa palestrante querida. Né? E... Foi? Não, foi. Né? Então, gostaria que vocês acessassem também no canal Spotify Café com Ciência do NUP, Núcleo de Pesquisa e Inovação. Pode passar. Essa é a revista que eu falei para vocês, que é a Revista Carioca de Ciência, Tecnologia e Educação, é um periódico. Ela também tem o site, ela tem volume físico na biblioteca, mas ela tem um site chamado recite.unicarioca.edu.br. Tá? Vocês podem acessar todas as pesquisas divulgadas. Esse é o nosso último volume. Nós temos um Instagram. E no Instagram tem tanta coisa legal, também as pesquisas divulgadas, desmistificando as regras da ABNT na hora que a gente escreve, assim, ai, meu Deus, como é que qual é o tamanho de letra, como é que eu organizo o texto. E aí a gente tem as regras da ABNT para formatar textos. Então, o NUP ele tem essa seção, tem uma seção que divulga trabalhos, né, pesquisas já desenvolvidas, todas as palestras, congressos, tudo aquilo que a gente desenvolve, recursos. Então, se vocês quiserem também, o nosso canal, né, para que vocês sigam e aprendam mais daquilo que a gente desenvolve, né, é @nup_unicarioca. Aí vocês vão, né, nos achar e, por favor, nos sigam, compartilhem, né, aquilo que a gente desenvolve. Próximo, por favor. Gente, outro instrumento de divulgação científica. Editora Saber Online tem 2 livros, né, com pesquisas, e que nossos alunos do mestrado e egressos do mestrado tiveram oportunidade de publicar suas pesquisas. Isso também é uma forma da gente democratizar aquilo que a gente pesquisa, que a gente desenvolve. Está aí, né, professora Sheila? Né, um stand da Editora Saber Online para vocês conhecerem melhor os nossos livros e as pesquisas que são publicadas na área de inclusão,
na área de formação de professor, aplicação, né, que envolva as tecnologias digitais como meio para resolver um problema educacional. Essa é a missão, né, do nosso curso de pós-graduação. Vamos lá? Já está terminando. Eu vou deixar o Mansur, na palestra dele, falar um pouquinho mais, mas também nós podemos usar, né, instrumentos da inteligência, podemos usar a inteligência artificial como meio de divulgar a ciência. Aqui são exemplos do Astrolito e a Aurora, que fizeram parte da tese de doutorado do professor Mansur, né, que são mediadores virtuais, que ajudam o mediador, né, numa ação de divulgação científica. Tá? Mansur, você no seu vídeo já falou um pouco, mas você vai discutir, acho que um pouquinho mais sobre isso. Vamos lá? Gente, hoje estamos no mundo da inteligência artificial. Há quem ama e quem odeia, mas o que a gente precisa fazer? Pesquisar, estudar, entender os benefícios, né? Os dois lados. A gente não pode odiar ou só simplesmente amar. A gente tem que saber que a tecnologia está a favor da sociedade. De que forma? Como é que a gente pode usá-la para o bem? Né? A inteligência artificial é uma delas. E essa tem que vacinar. Eu posso passar rapidinho? Posso só passar um vídeo rapidinho? É a última coisa. Posso? Me permite? É a última coisa. Você vai ver que é a última coisa. Pode passar esse vídeo para mim? Esse vídeo ele ganhou um prêmio na UERJ, tá? de um prêmio de uma produção audiovisual chamado Tem que Vacinar. Vocês vão descobrir o que é. Nosso corpo é máquina, vida em movimento. A todo momento ele tá exposto no tempo. Ativa o pensamento, cuide da proteção. Logo cedo mal previne, cuidado é prevenção. Independe de gênero, não importa a raça. Então redobre a cautela dentro e fora de casa. É vírus no sistema, imunidade baixa. HPV na chamada ST te ataca. Seu nome é papiloma, sua forma não é nova. Age sem ter sintoma, se cuida não é vergonha. Pra que remediar se é melhor a prevenção? Pra que eu vou gastar se é gratuita a solução? Vou manter a mente sem estresse. Vou descansar, me alimentar como deve. Vou manter minha saúde em dia. Vou me cuidar, renovar minhas energias. Vou manter a mente sem estresse. Vou descansar, me alimentar como deve. Vou manter minha saúde em dia. Vou me cuidar, renovar minhas energias. Cuidar desde cedo, fale com a sua família. Tem que vacinar, tem que vacinar. 11 anos meninos, 9 anos meninas. Tem que vacinar, tem que vacinar. Não cabe preconceito, todo mundo vacina. Tem que vacinar, tem que vacinar. 11 anos meninos, 9 anos meninas. Tem que vacinar, tem que vacinar. Tem que vacinar, tem que vacinar. Tem que vacinar, tem que vacinar. O vírus HPV é o principal causador do câncer de colo de útero e o segundo tipo de câncer que mais mata mulheres em todo o mundo. O HPV também pode causar câncer de boca e garganta, tanto em homens quanto em mulheres. Vacine e se proteja contra o HPV. É isso, gente. A música, o rap, também é um instrumento de divulgação científica. Obrigada. Essa palestra foi feita com muito carinho. Desculpa a correria no final. Mas vocês vão ter acesso, prometo deixar com a professora Sheila, vocês vão ter acesso para que vocês, na plataforma Proximal, busquem mais informações, né, sobre tudo aquilo que eu apresentei para vocês. Obrigada.